Olá, pessoal! Esse é o Pod Mãe. Olha só esse nome por quê? Porque é um espaço para cuidar de quem cuida. Essa é a ideia. E nesse episódio é o primeiro, olha que responsabilidade. E a gente está aproveitando esse espaço aqui na Gramado Summit nesse ano de 2024. E aqui comigo eu convidei 3 mulheres muito legais, especiais, cada uma com a sua história, para a gente falar da vida, como é que é ser mãe, essa coisa, essa nave mãe, essa coisa que não tem nem nome, porque é fascinante, inominável, maravilhosa, às vezes decepcionante, difícil. É isso aí tudo que a gente é, né? Então eu começo me apresentando, eu sou a Valesca Karsten, eu tenho 58 anos. Quer dizer, eu tenho 57, faço a semana que vem, eu já estou dizendo que eu tenho 58. Mas eu tenho hoje 57 anos. Eu tenho 2 filhos. Eu sou mãe do Thiago, que tem 34 anos, e da Roberta, que tem 24 anos. E assim, fui mãe muito jovem. E hoje tenho os filhos adultos. Então, assim, eu acho que posso falar desse lugar, dessa construção que não termina nunca, né? E eu sou educadora, eu tenho uma escola há 33 anos que se chama Caracol, em Porto Alegre, é uma escola de educação infantil. Então, tenho na minha trajetória, assim, conviver com mães e com crianças há muito tempo, escutando histórias, observando e alcançando para elas a minha experiência e o meu saber. Então, a ideia é realmente a gente poder trocar. Eu gostaria muito que vocês pudessem sair daqui se sentindo melhores do que quando vocês chegaram. Então, essa é a ideia. E aí, passando a bola, vamos ver, eu gostaria que vocês se apresentassem. E aí, antes nas nossas combinações, já foi decidido que será a Gabi. A primeira vítima será eu. Bom, eu sou a Gabriela Bordache, tenho 38 anos, sou jornalista e sou mãe. E a gente falava sobre isso hoje num painel de manhã, que ser mãe tem que estar no currículo, né, gente? Porque eu acho que traz várias competências. Eu tenho muito orgulho da minha transformação como mãe, que eu acho que eu mudei completamente e eu sou uma pessoa 1000 vezes melhor hoje, sem dúvida nenhuma. Eu sou a Cacá Gonçalves, então, trabalho com comunicação e marketing, né? Mais para a parte de gestão de redes sociais e estratégias, né? Tenho 36 anos, estou aqui no Gramado Summit como staff, trabalhando no evento. E tenho um filho de 10 anos, o Luiz Otávio. E como a Gabi disse, ele certamente me transformou também depois da sua chegada. Olá, meu nome é Nelis Correa, eu sou mentora de empreendedora, sou palestrante, sou coautora de 2 livros e sou mãe do Rômulo e da Vitória. Os meus filhos já são adultos, tenho um filho de 22 anos e uma filha de 18 anos. E como as meninas disseram, né, a gente nasce mulher, mas a gente nasce na segunda vez quando a gente é mãe, porque só quando a gente é mãe, a gente sente de verdade as dores, os prazeres, as dificuldades, de entender que tem um outro ser que depende da gente. Eu sou uma mulher realizada por ter aqueles filhos, eu digo que são uma bênção na minha vida e eu agradeço sempre a eles por eles terem me escolhido como mãe. Olha, que legal. Dizem que os filhos escolhem. Eu acho que sim, é uma construção. E eu queria trazer para vocês algumas coisas para a gente pensar juntas, assim. Vocês que trabalham em eventos, que viajam, como é para vocês ficar longe das crianças, dos filhos, mesmo adultos, né? Qual é o sentimento que mais fica dando voltas na cabeça de vocês quando vocês estão longe? Outra coisa que eu queria saber, vocês pensam por que esses sentimentos ficam dando voltas na cabeça de vocês? E como que a gente pode aliviar isso? Que estratégias a gente pode usar para aliviar, para se sentir melhor? E vocês sentem assim, o que mais pega assim quando a gente está falando sobre isso? Muitas coisas. Me veio assim, eu amo trabalhar, eu amo meu trabalho, eu sou muito realizada sendo mãe. Eu acho que tem várias mulheres dentro de mim que eu tenho que abastecer, obviamente eu não consigo abastecer todos os dias. E não existe um equilíbrio também, é a coisa do pêndulo, uma hora tá mais para um lado, outra hora tá mais para o outro. Mas quando eu tenho uma viagem a trabalho, eu fico muito feliz, com certeza, mas um pouco antes me dá uma angústia tão grande. Porque eu tenho que organizar tantas coisas com a minha rede de apoio para as minhas filhas ficarem bem e garantir que elas, né, vão ficar bem.
E eu sei que elas sempre ficam, né? Só que sempre elas vêm e me abraçam e choram. Ah, mamãe, né? E me dá, até me emociono. E me dá muita vontade de chorar, mas ao mesmo tempo eu tenho que mostrar pra elas que eu amo fazer isso, que eu não tô indo pra pagar boleto, né? Que eu não tô indo, que trabalho não é só isso, porque um dia eu sei que elas vão gostar de trabalhar também e eu quero poder inspirar elas a isso, assim, a serem adultas, né, independentes, gostarem do trabalho, escolherem bem a profissão e se inspirarem nisso. Então, essa é a minha força na hora que eu tenho que ficar longe delas, assim. Então, isso que eu penso. Ai, E tu, certamente. Cacá? Eu, por exemplo, eu saí do CLT faz 2 anos, né, para empreender, justamente para poder ficar mais próxima ao meu filho, né? Mas, conforme a gente vai trabalhando, vai vindo oportunidades. E como a gente sempre pensa no futuro deles, né? E sempre a gente coloca em primeiro lugar eles, né? Pensando nisso também nos afasta em alguns momentos, um pouquinho que nem agora, né? Eu vou ficar até domingo aqui, então são 7 dias longe. O ano passado foi a primeira vez, assim, que eu fiquei muito longe, né? E é como a Gabi disse, a gente tem que estar sempre organizando tudo antecipadamente para ficar tranquila aqui, né? Porque sempre acontece um imprevisto e outro. E o próprio Luiz, né? Nós temos um costume muito de conversar em casa. E o ano passado, inclusive, a primeira vez que eu vim para cá, eu cheguei a pensar em não vir, né? Mas eu sabia que era uma grande oportunidade, que portas se abririam a partir daquele primeiro passo. Ele mesmo disse, né, mãe, vai que vai ficar tudo bem aqui, Amor, né? Então, eles nos motivam, eles são a nossa força, né? E o nosso combustível também para estar aqui, mesmo que às vezes a gente fique com o coração apertado, preocupado, será que tá tudo bem, né? Porque é do nosso feitio, né? Querer estar sob o controle de tudo, né? Sim. Mas é isso aí. Emocionante. Olha, se eu for falar de distância do peso, eu vou falar que eu sofri por 5 anos. Porque por 5 anos eu fiquei longe dos meus filhos, né? Não efetivamente, mas... enfim, eu fui mãe, eu fui casada. Começa tem do tempo? começo. Tem tempo? Vamos lá, então. Vamos por partes. Tempo que a gente precisar. Eu acho que, como eu comentei anteriormente, quando nós somos mulheres e quando a gente pare, a gente tem que entender que, mesmo estando casadas, o filho é nosso. Nem todos os homens, eles entendem e compreendem essa questão de serem pais, a paternidade. E eu fui casada e fui mãe solo estando casada. E, enfim, consegui ficar, né, com meu filho por um tempo. E aí depois eu tive um segundo relacionamento, eu tive uma filha. E a minha filha tinha 1 ano e eu sabia que eu tinha que ser responsável por 2 crianças. E aí eu tive que sair de uma cidade do interior, que eu sou de Cachoeira do Sul, nascida em Cachoeira do Sul, e fui morar em Porto Alegre. E aí surgiu uma oportunidade de emprego. E aí, depois de uns meses que eu fiz o curso, eu fui morar lá. E a minha intenção na época era de ficar 3 meses. Não, 3 meses eu me ajeito aqui e trago eles embora. Mas aí tu pensa, vou trazer os meus filhos para passar dificuldade? Eu aguento, eles não, né? E passou de 3 meses, 1 ano, e eu fiquei 5 anos, né? Todos os finais de semana ia para minha cidade. No início eu ia, nunca me esqueço. Olha que Cachoeira não é perto. Eu tenho muito nítido na minha cabeça, gurias, a rodoviária de Porto Alegre, sabe aquela parte superior que tem? Sim, que tem a passarela. Exato. Eu ficava lá embaixo quando as crianças iam me visitar e passava o ônibus lá em cima. Sim. Gente, eu ia pra casa assim com o coração Arrasada, apertado demais, porque eu sabia que eu tinha que dar o sustento pra eles, né? E por muito tempo eu fui pra Cachoeiras com o dinheiro da passagem. Entendeu? Mas eu cheguei a um ponto que eu entendia que a qualidade do tempo que eu tinha com eles era mais importante que a quantidade. Uhum. E por 5 anos eu fui uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Minha filha tinha 1 ano, perdi quando começou a caminhar, as primeiras coisas da escola, perdi muita coisa. Mas eu entendo que foi importante aquilo ali, naquele momento. Quando tu fala no sentimento de estar longe, primeira coisa que vem é a culpa. Porque a gente pensa... Que pariu. Por quê? Né? E no meu caso, eu tinha o peso também, tipo, da escolha. Digo, será que a pessoa que tá comigo, a pessoa que eu escolhi pra ser pai, né, foi a pessoa certa? Mas hoje, né, eu moro em Gramado, sou casada e tal.
e poder estar com eles mesmo, né? Eu faço muitas viagens, né? Por ser palestrante, eu viajo para vários lugares do país. Hoje eu vejo eles me apoiando, hoje eu vejo eles dizendo vai, me aplaudindo, e tudo o que eu faço, todo o movimento que eu faço é para eles, né? É para eles, porque se não for para eles, não faz sentido. Sim. Muito bonito. Que história, né? O que aguenta um coração de uma mãe? E aí, tu fica falando sobre isso, eu fico pensando, assim, a responsabilidade que a gente tem das nossas escolhas. Sim. E às vezes a Porque gente pode fica mudar pensando, eu uma também, em algum momento, quando terminou meu primeiro casamento com 25 anos, em algum momento eu me vi assim, ai, será que eu vou dar conta dessa escolha? Tá me dando muito mais trabalho tudo isso que eu escolhi, sabe? E eu sou só uma para dar conta disso, mesmo divorciando com os filhos maiores, porque a gente é muito sozinha. Então, eu acho que com o passar do tempo, mas aí eu vou entrar numa outra coisa, assim, para a gente poder pensar também, que é a questão do vínculo, né? O vínculo é uma palavra que ela vem do latim e ela significa conexão, ligação e união. Mas o vínculo afetivo, ele pressupõe uma ligação espontânea. E isso se dá com o dia a dia no miudinho. Então, assim, criar um filho, fazer vínculo com um filho é um trabalho interminável. Então, assim, para que essa criança possa se separar da gente de forma mais segura, como é que a gente faz para a gente poder estar conectada, poder tocar a nossa vida, mas poder transmitir para aquela criança esse apego, para quando a gente vai, ela poder sentir que a gente está dentro dela? Ai, agora eu acho que eu vou mais longe. Eu acho que, como a gente já tem os filhos maiores, né? Eu acho que no nosso caso, é a gente também que entende, a gente desapegar. Cortar o cordão. O meu filho foi morar fora, tá morando em Florianópolis. Gente do céu. Primeira semana, quando ele foi, eu achei que eu ia morrer. Coração partido, porque veio aquela lembrança lá do antigamente, Claro, sabe? foi. Ai, sabe assim, eu digo, meu Deus do céu, será que ele tá comendo? Ele gosta de maionese? Será que tem maionese pra ele comer? Sim. Amor. É. O trabalho de mãe não termina nunca, né? A gente Não. não vai ter um momento que a gente vai dormir a noite inteira, ficar tranquila, coração tranquilo. Nunca é. Mas dizem que a gente cria pro mundo também. Era o que eu ia E eu estava lendo uma pesquisa, eu acho que saiu de uma universidade dos Estados Unidos, que uma mãe, para estar disponível como ela era antes de ter filho no mercado de trabalho, são de 5 a 10 anos. E não é? Bah, é muito. Até hoje eu sinto que eu não consegui voltar do jeito que eu trabalhava antes de ter filho. E porque tu não tá com a tua disponibilidade interna, Não tem como. intelectual, tu não tem como dar conta de ler, de escrever, Sim. de fazer insights, porque tu tem uma demanda física, além de tudo, de ser psíquica, muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto das mães mais produtivas para resolver as coisas rápido e ir para casa, né? Coisas práticas. Práticas. E às vezes a gente não se dá conta, antes de ser mãe, o quanto a gente perde tempo com coisas que não são relevantes pro dia a dia, até do E trabalho. a criatividade também que a gente aprende, porque a gente tem que aprender a se virar, né, mãe? É muito jogo de cintura. E até a gente falava hoje de manhã sobre isso também. Tu vê as empresas, os RHs das empresas pedindo que as soft skills que chamam, né? Sim. Que são as habilidades humanas ali, que não são as técnicas. E quanto mais tiver tecnologia, inteligência artificial, a gente vai ver que lá na frente essas empresas vão valorizar muito mais quem tem soft skills. Então, assim, jogo de cintura, inteligência emocional, capacidade de se reinventar, resiliência. Isso aí, pra mim, é o resto. Vem com o chat GPT, tu vai te qualificando. Mas, assim, as soft skills eu acho que são as mais importantes. Eu também E que a mãe faz com excelência. Porque eu acho que a mãe não se dá conta do quão criativa ela precisa ser Total. pra tocar o dia. Porque criatividade não é só arte. Não, né? A criatividade é assim, ó, a capacidade de tu repensar algo que se colocou na tua vida ali. Né? Aconteceu algo, tu tem que... Peraí, deixa eu ver como é. Então, com criatividade, por isso eu acho tão importante. Eu amo a escola da Valesca, as minhas filhas. Agora a maior tá já foi pra primeira série, saiu, mas a menor ainda tá no Caracol. E eles ensinam a criatividade de uma forma tão legal. E não é pra ser artista, né? É pra tu conseguir lidar com
o dia a dia, com a vida, com, né, os imprevistos e improvisar mesmo no dia a dia. Eu É acho muito que é uma habilidade de futuro. De futuro. Não adianta tu ter todos esses recursos da tecnologia se tu não tem repertório, se tu não tem imaginação, criatividade, curiosidade. E as crianças são muito curiosas, né? Eles têm eles vêm com essa habilidade inata, vão crescendo e a vida vai tolhindo e a vida vai podando, mas eles são muito criativos. E me conta uma coisa, assim, do que vocês gostam de brincar com os filhos que são menores, vocês duas, assim? E eu vou te perguntar do que tu brincava e do que tu gostava de brincar com os teus filhos. Quem começa? Ah. Ai, tantas coisas. Adoro ir levá-las pra andar de patins, sair na rua, pracinha, desenhar. Elas são tão divertidas. Eu me divirto muito sendo... E eu acho que eu sou muito criançona, assim, no meu dia a dia, porque eu dou tanta risada com elas, é tão... Eu nunca mais acordei de mau humor desde que elas nasceram, porque não tem como, né? Um sorriso... Por mais que tu não durma à noite, não tem como, né? E... eu sou muito feliz sendo mãe. Acho muito, muito divertido. Eu aproveito cada momento. Lá em casa, o Luiz é uma criança mais tranquila, né? Não gosta muito de correr, andar de bicicleta, essas coisas. Ele gosta de caça-palavra, montar Lego. E lá, nós dois amamos caça-palavras, né? Então, a gente tem os livros e a gente fica competindo. Quem acha mais palavra? Que legal. E desenho animado, nós somos apaixonados por desenho animado. Então, para nós é uma diversão também sentar para O do assistir. filme é muito bom. Que é raro uma criança hoje também querer sentar para assistir um filme, né? Ficar quietinho, mas ele ama. E eu, antes da Nelly vir, eu quero te dizer uma coisa muito importante nisso que tu tá dizendo, porque tem todo esse julgamento em relação ao uso das telas, o tempo das telas, sim. né? E eu acho que a tela acompanhada da mãe é muito É muito legal. Certamente. né? Não, e Porque, tem tanta assim, coisa boa pra assistir na Isso. Disney. Tem filmes incríveis que às vezes eu acho que tem mais mensagens pros pais do que pros filhos. E as Forma telas, lúdica. eu, quando tá viajando, né? Eu mesma e a Gabi, essa semana, falamos com a Tereza. Ela tava na escola, deu saudade, a gente quis saber dela e nós duas conversamos com ela. Então, isso é um recurso que a gente Exatamente. pode usar. O Luiz, ele ama É aquele muito jogo do Minecraft. E no início eu ficava meio assim, tipo... né? Depois, quando ele sentou para me mostrar como funcionava, eu disse, como que ele cria tudo isso? Ele constrói cidades, muito prédios, tem uns Legal. efeitos. Eu disse, tu faz tudo? Sim, mãe, pega a pecinha ali. Eu disse, meu Deus. E aquilo ali é pura engenharia. Aham, criatividade. Meu Deus. Aham. E Dá pra hoje tirar ele a tela, pede, né? Tem que ele quer aproveitar de fazer alguma robótica, forma. né? Só que Acabou. a partir de 10 anos eu disse, não, quando tu completar, a gente te coloca até por uma questão de responsabilidade, né? Saber Uhum. se realmente ele quer aquilo, então vamos incentivar, Pra né? saber, tem que experimentar. Com Não quer dizer que certeza. vai ser, né? Exatamente. E aí, conta pra gente. Sabe que no caso dos meus filhos, né, não vou falar de mim, vou falar dos meus filhos. No caso dos meus filhos, né, eles têm 4 anos de diferença. Então, o meu filho sempre foi muito quieto, como o teu. Era de olhar filme, então nós ficávamos muito olhando filmes, olhando desenhos, joguinhos, e tinha Plants vs Zumbi, eu acho que uns joguinhos, Sim. Minecraft também. A minha filha já é mais agitada. Eu dei aula de dança por muito tempo. Olha. Então, ela ia junto comigo nas aulas de dança. Ela ficava junto, dizia, mãe, eu vou fazer aula de dança que nem tu, na terça e na quinta, às 6 e às 7, com as mesmas alunas assim. E até hoje, ela tá com 18 anos hoje. Às vezes a gente tem uma interação tão grande, que às vezes a gente começa a conversar e meu marido fala, eu não sei qual das duas que é adolescente, porque a gente tem essa ligação e o quanto é importante a gente manter vínculos, indiferente da forma, né? Ou é brincando na terra, ou é jogando videogame, olhando TV, ou no caso, tendo essa unidade que a gente tem, eu e ela, de sair juntos, de tocar, fazer confidências umas para as outras. E eu acho que quando era criança, eu sonhava em ser grande. Ai, Grande em todos os sentidos, né? Sim. Porque, como você falou, muitas vezes a estrutura, né, o crescimento da sociedade nos poda. Uhum. Diz que a gente não pode ser assim, não pode falar. Eu falo muito alto, não pode falar alto, não pode chamar muita atenção. E eu acho que essa visão que eu tinha antes de ser grande envolvia em ser total, né? Não ter essas privações. E quanto a gente conseguir estimular nas crianças ser elas de verdade, pode, em algum momento, ter alguma privação.
mas elas vão lá em algum ponto se conectar com aquela criança interior, com aquela potência. A memória afetiva. Exatamente. E a minha infância não foi fácil. Não é por nada que eu cuido de tanta gente, né? A gente tem essa oportunidade de se reparar. Eu também queria ser grande, porque eu achava difícil ser criança. E tem uma romantização, né? De que tudo é lindo, tudo é cor-de-rosa, é tudo maravilhoso para as crianças, e não é. Não. Eles também sofrem. Só que eu trouxe o papo da brincadeira porque eu acho que o brincar, ele é muito também romantizado. Como uma situação ideal de brincadeira. Eu me lembro com os meus filhos pequenos, o pai deles viajava muito e eu me ocupava deles, né? E nunca isso foi uma coisa, um peso. Eu sabia que eu tinha que tocar, então eu tocava. Inclusive, me dou conta como eu fazia além do que eu podia fazer. Mas eu sempre tinha eles perto de mim e eu conversava sobre isso. Tipo, eu vou tomar banho, me espera aí um pouquinho, começa a montar aquele Lego que quando eu volto eu quero ver o que tu montou porque eu vou te ajudar a terminar. Ou assim, eu criava uma história na minha cabeça, o início, e eles iam dando continuidade. E eu sou muito motora, tenho muita energia, então também fazia muitas brincadeiras na rua. Eu tinha prazer em ir pra rua, pra praça, pro parque, levar comigo em algum lugar. Sempre tinha uma sacola com massinha de modelar, com um livrinho para pintar, com uns carrinhos. E eu sempre comia onde eu quis com eles. E aí escondi o carrinho embaixo do prato. Onde é que está o carrinho? E a gente ficava conversando. E nessas conversas é que vem as coisas. Nesse jogo simbólico, nesse faz de conta, é onde às vezes a gente precisa só ouvir. Olhar para eles. Se conectar, né? Não dizer nada. Porque a gente está vivendo uma era de aceleração. Exatamente. É muito acelerado. E que a gente não curte a travessia. Tudo na velocidade 2. Gurias, eu tinha 18 anos ontem. Eu vou fazer 58. Quando tu vê, passou. E esse momento de passar, às vezes ele não volta mais. Sim. E aí a gente fica pensando, pra quê? Por quê? Né? Eu acho que a epidemia hoje, são duas que a gente está vivendo. Uma pandemia, que é essa da aceleração, que a gente está sempre achando que está devendo e que não dá conta de tudo. É um livro, é uma série, ou é um podcast, ou uma palestra, ou aquele insight. E a gente precisa de tempo para maturar tudo isso que a gente está vendo. Assim como as crianças. E uma das coisas que uma mãe precisa, assim como comer, é dormir. As mães não conseguem descansar. O que é isso, dormir? O que é dormir? E Verdade. dormir é a coisa... Tu priva uma pessoa de dormir, ela pira. Exato. É enlouquecedor. Chega num momento que é exaustivo todo, né? E as crianças estão dormindo muito menos do que elas Precisam. também. Eu percebo, lá na minha escola, as crianças, a maioria, os menores principalmente, depois do almoço eles dormem e eles não têm hora para acordar. E assim, do jeito que eles chegam para depois daquele almoço, higiene e uma cama para cada um com as suas coisas, e a calma para acordar, são outras pessoas, assim como a gente quando descansa. É, muito bom. Então, isso é uma coisa Me que a gente dá uma precisa. esperança dessa nova geração, assim, vir com esse chip do bem-estar, sabe? De querer buscar isso, porque até a palestra do Dado Schneider ontem, né? O namorado da Valesca, dupla potente, maravilhosa, ele falava sobre as gerações, né? E essa geração, né? E a nossa de ser alta performance, né? Exato. Não, gente, calma, né? E quem é alta performance o tempo todo? Ninguém. Não sei, vamos deixar pra máquina, porque é o papel da máquina. Boa, Gabi. Né? Alta performance, que existe uma a gente não somos cobrança seres muito criativos, grande, né? né? Não somos Sim. seres produtivos, não sei quem inventou isso, porque a gente não a gente precisa dormir, né? E a produção não para. E essa cobrança em cima da mulher, da mãe, ela é o dobro. Porque, né, eu tô dizendo por mim, né, gurias? Porque, assim, quando tu é mãe, tu sabe que tu tem que dar conta do teu filho, indiferente da idade que ele tenha, né? Porque a gente tem que sempre estar conectada ali. E aí tu sabe que quando tu é profissional, quando tu tem que viajar, que tu tem, meu Deus, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar meu máximo profissional. Se tu tem um gestor, né, um chefe, alguma coisa, aí ele te olha muitas vezes com um olhar diferente, porque tu é mulher, porque tu é mãe, né? Porque tu não vai ter aquele tempo todo. Então a gente se cobra sempre ao extremo. Aí o dormir, o descansar, o se cuidar também fica em 15º plano. E a gente pira. Da nossa sociedade. E eu acredito que essa nova geração talvez venha com algo de, não, pera só um pouquinho. Botem o pé no freio, vocês estão demais, né? E a gente tá atropelando eles também. É, Os filhos, né?
Sim, e ver que perguntando para crianças maiores, pré-adolescentes, o que eles querem ser, eles dizem, eu não quero fazer nem o que o meu pai e muito menos o que a minha mãe faz. De ver essas mães tão na correria, e eu não sei, mas nós que tivemos filhos antes de vocês, quando eu fui mãe, podia parar um tempo para ser só mãe. Agora parece assim, mas como é que tu vai deixar de fazer as tuas coisas? E esse pratinho, como é que fica? Como se as coisas na vida não fossem retomáveis. Isso, e depois, não é momento, tem momentos e momentos. Eu fico pensando, eu tenho muitas coisas que eu tenho vontade de realizar, que eu sei que não é agora. Que é pra, né? E eu acho que a gente tem que fazer o dia ser bom do jeito que dá. Tu sabe, gurias, que... Ó, puxei um gauchesco agora. Sabe, gurias? Eu tenho, na minha memória, eu tive uma loja aqui na cidade. E aí eu abria a loja de manhã cedo, fechava a loja no final do dia, e chegava em casa, comida, cachorro, tudo pra fazer. E quando a loja fechou, nunca me esqueço que eu saí um dia na rua com a minha filha, era, sei lá, 3 horas da tarde, a gente foi no mercado, eu com ela, assim, sabe, sol, pessoas, e eu pensei, cara, existe vida. Existe vida fora. Parecia que tu estava de férias na tua cidade. Exato, sabe? Então, como é importante a gente desacelerar, deixar de se cobrar tanto, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito perfeccionista, entendeu? Eu gosto de fazer tudo muito perfeito. Eu lidero um grupo onde muitas vezes eu não delego funções para as meninas. Só que ultimamente, depois de quase pirar algumas 200 vezes, eu tô começando, tipo, não, peraí, vou dar uma respirada. Não, hoje eu não quero trabalhar. Hoje eu não vou... Não, eu vou ficar sentada olhando Netflix. Vou fazer isso e tá tudo bem. É isso que eu ia comentar também, nessa questão dessa gestão de tempo, né? De parar, de ficar com eles. Eu, desde que saí do CLT para empreender, claro que o primeiro ano foi loucura, eu disse, não, peraí. Eu saí justamente para ter mais tempo com ele, porque eu perdi um filho, né, no início do ano, e eu vi que, tipo, cara, todas as gestantes estavam home office. Eu, quando gestei, não pude ficar home office, porque eu era gestora, então eu não poderia, né? Aconteceu algumas complicações, eu vim perder o meu bebê. E eu disse, não, peraí. Eu tenho um já que eu não consegui acompanhar. Ele já estava com 7 anos, né? E eu perdi, já era o meu segundo que eu tinha perdido. E eu disse, não, eu vou cuidar de quem tá em casa. Eu já sou qualificada. Eu vou empreender sim, porque eu já empreendia conciliando com CLT. Eu disse, eu consigo sim, né? E eu vou tentar. E eu pedi demissão, então eu disse, não, eu quero ir embora. Primeira coisa que é, mas aqui tu tem uma segurança, porque tu tem seguro disso, porque tu tem alimento. Eu vou e vai dar certo. Eu confio nisso. E saí. E aquele primeiro ano foi muito atropelado, porque eu vi que eu não estava também organizada, né? Mas a gente vai aprendendo. E hoje eu consigo, assim, não. Tais dias da semana de manhã, eu fico com o Luiz Otávio. Meio-dia ele vai para a escola. E à minha tarde, então, eu faço os meus agendamentos para cuidar dos meus clientes, para produzir os conteúdos. Quando ele retorna da escola, um X tempo fico com ele, ajeito a janta, nananana. Depois, olha, se tem alguma reunião, né? A mãe vai trabalhar, né? Às vezes ele pergunta, hoje é o seu dia de trabalho ou você vai ficar comigo? Não, que nem agora, né? Ele sabia que eu ia ficar, mas tá tudo bem, né? E essas permissões que a gente se faz também, ao mesmo tempo a gente também fica assim, será que eu não tô errada? Quando tá ali, né, com ele, mas será que eu não tô errada? Será que eu não deveria estar lá? Trabalhando, né? Aí tu não quer mexer no celular, tu vê ele ali. Né? A gente vive nessa balança pra lá e pra cá. E tu faz essa autocobrança. Sim. Se tu, eu acho que eu tô errada. Só que tu não tá errada, tá tudo bem. E tem certo e errado? Eu acho que não. Eu acho Na verdade, eu acho que não. Me parece, assim, trazer vocês pra gente pensar juntas, que quando tu sente que tu tá abastecida como mãe e tá abastecendo o teu filho como mãe, as coisas ficam mais negociáveis. O brabo é quando emenda muita coisa e que aí tu vê assim, bom, eu tô achando que tá demais, aí fica mais difícil. E ali é o ponto vulnerável que eles nos pegam. Então, o que eu acho, assim, quando me perguntam coisas assim, o que tu acha que a gente poderia fazer para melhorar? Eu acho que a primeira coisa é, desde muito pequenininhos assim, é ensinar as crianças a cuidarem mais das suas coisas. A gente vive uma cultura
onde parece que as crianças não podem ajudar. Uhum. Para vocês Faço terem uma eles ideia, podem ter Elas autonomia tiram a mesa, deles, né? a faço partir tirar o dos prato, isso faz aí. Ai, Luz e me ajuda a também. lavar a louça. A partir Arruma dos a 2 cama. anos, eles podem tirar a roupa, vestir a roupa, se secar no banho. A mãe supervisiona. Exato. Porque o que acontece? A gente faz, eles crescem, a gente fazendo e a gente começa. Ah, tu não me ajuda. Ah, tu é Sim. preguiçoso. Ah, Cobrar. mas por quê? Ensinar esse miudinho dá muito trabalho. E tem que ser Leva, antes. Exato. leva na base. muito. Exato. Porque sim, eles não vão dobrar a roupa como a gente dobra. Mas eles se sentem muito úteis fazendo. Botar elas E pra elogiar, lavar né? a Mesmo louça que é uma a gente vê que tá bagunça. erradinho ali. Isso. Exatamente. Botar pra lavar Elogiar. a louça é uma bagunça, fica tudo sujo, tem que lavar depois de novo, Aham. mas é sabe, é algo que lá na Uhum. frente a gente vai colher Exato. os frutos, é muito isso. Sim. E até eu vi uma pesquisa sobre isso, que aumenta até o QI da criança, Sim. que ajuda em casa, olha que louco. Sim, autoestima. E outra, né? Sabe lá como vai ser o futuro? Se eles vão ter pessoas que vão fazer esse básico que a gente faz. É. Eu tive experiência de filho que morou fora há muito tempo. Às vezes ele ficava doente e eu ensinei ele a fazer uma canja pra ele. Sim. E muitas vezes ele precisou fazer porque ele estava ruim do estômago, estava com febre. Então, assim, isso é muito importante. E a outra coisa que eu acho importante, assim, é da gente poder se abaixar, sentar, olhar no olho e dizer assim: eu também não ando bem. Eu fico chateada de me separar, eu te entendo, Oi, sabe? tudo. Mas o que, Mãe, que é hoje tu quer criar? uma massagem. Olha que amor. A minha filha faz Criar soluções juntas. Às Fazer vezes eles chazinho. nos dizem coisas que a gente nem imaginou fazer Exato. e que é muito mais fácil do que a gente faz. É. Né? Exato. Poder entender, a TT outro dia tava braba comigo e com a Gabi, porque a Gabi veio muito agarrada comigo também, e eu também vinha onde a Gabi tava, e tipo assim, poxa, vocês duas, né? As duas vão me abandonar. E aí a gente fez um calendário pra ver o dia que a mamãe voltava, a hora que a mamãe ia voltar. E eu disse, eu sei que tu fica braba. Mas assim, como é que a gente pode fazer, né? Daí eu quero que a mamãe ligue toda hora. Não, toda hora não dá, a mamãe tá trabalhando, né? E também a gente poder ligar e aguentar a brabeza. Porque depois passa. Ela fica nomeada. Uma criança, quando a gente diz, eu vou viajar, sabe logo o que passa na cabeça? Se é de Fantasia. avião, se é de trem, se é a pé. Você nunca mais vai se é de voltar. bicicleta. Exato. Eu tinha uma fantasia que minha mãe ia me largar na escola e nunca mais ia voltar. Todos os dias, quando tocava o sinal, eu tinha um pânico daquele sino, porque eu lembro até hoje, e parece que ela faleceu há pouco tempo, a tia Helena, que ficava na portaria da escola. Eu me agarrava na perna da tia Helena, porque eu chorava, eu pensava, é hoje que eu vou ficar órfã. Tão pequena, tipo jardim B, primeira série, assim. Sim. Sei lá por quê. Aí tu vê por que tu Porque eles chora se quando tu vai atrasavam. viajar, né? Eles se atrasavam, mas assim, talvez faltou nomear, dizer, mesmo que o papai e a mãe se Aham. atrasem, Uhum. a gente vai te buscar. Aham. Vai ficar tudo bem. Aham, eu tô aqui, tem telefone, mostrar, tem isso, Tem tem coisas são, aquilo. às vezes são simples, mas como diz o óbvio tem que ser dito. Exato. Né? Porque Exato. e eu acho que isso a gente também conquistou com o tempo, a conversa, entender que a gente precisa se comunicar. É. Não tem aquela frase base lá de do tudo, Chacrinha, né? quem não se comunica se trumbi. E também, assim, no caso, né, da minha geração, talvez, né, tem a questão de que, às vezes, a mãe, os pais, eles eram Deus Supremo. Sim. O que falavam era lei. Tu não Lei, podia, a gente tu não... tinha medo. A gente não Aham. podia, Só né? com o olhar. Não, ok, Aham. ok, entendeu? Então, ter esse diálogo que a gente tem com os nossos filhos hoje, de entender que sim, eu tô sempre certa, quer dizer, quase sempre. Já tá melhor, quase. Mas né? a gente até pode dizer quando tá errado. Ah, eu errei. Exatamente. Falei muito alto, gritei. Exatamente. Não, né? Poder dizer. Sabe? A minha filha às vezes fala assim, pô, mãe, não gostei disso. Se mostrar vulnerável também. Então, ter essa conversa, né? Se mostrar nesse sentido. Ter essa conversa, mas nunca esquecer que nós somos adultos e eles são Exato. crianças. É. Porque às vezes democratizar tudo, eles se Ah, não. atrapalham. É. Porque eles ficam sem limite. E aí eles ficam muito assustados. Porque tem coisas que as crianças não podem decidir. Sim. Eles não têm maturidade emocional para decidir. É verdade. Então a gente precisa apontar o caminho e dizer, bom, até aqui tu vem. Até aqui a mãe tá dizendo que não, porque não. Vocês estão naquela fase de quando eu pergunto, deixa eu fazer tal coisa, né? Porque nós já somos, né, com os filhos maiores. A minha filha fazia assim, mãe, deixa eu sair em tal lugar. Não, porque não. Ah, a Ponto. Joana, minha filha de 6 anos, eu falo assim, eu acho incrível que tu é persistente, mas não comigo. Se não é não, e ela vai. Se eu falo, se ela me pede alguma coisa e eu começo a negociar, ok, a gente negocia 10 minutos, ela Sim. quer ver YouTube, eu não gosto do YouTube, né, tem coisas que eu não vou ficar ali o tempo inteiro vendo, e tem coisas que não agregam.
E aí, se eu começo a negociar, eu negocio. Agora, se eu digo não, eu tenho que sustentar aquele não. Porque senão ela vai saber que eu tenho um limite. Exato. E ela vai conseguir o que ela quer até um certo ponto ali. Ela sabe que ela vai E conseguir. provavelmente toda essa negociação que ela tá aí envolvida contigo, tu tá totalmente on pra ela. É. Porque ela quer, talvez, testar mesmo. Testar e ver, bom, agora eu tô irritando, mas porque ela quer atenção. Ah. Então, isso É também. difícil. Mas não é isso fácil. quando estão de boa. Porque assim, quando a Mas- gente e eu tá vejo- com os ânimos, assim, que a gente tá esquentada, essa é a hora que a gente tem que ser adulta. É. Tem que tomar uma água, tomar um banho, sair um pouco, depois voltar e aí ter o papo reto, né? É. Ó, sobre aquilo, eu retomo aqui, mas a tua parte Exato. é essa, e essa eu não vou abrir mão. É. Porque senão, eles têm a manha de pegar naquele lugar onde a gente, quando vê, tá batendo boca como se fôssemos duas crianças. Sim. E por a gente estar mais cansado, mais produtivo, mais acelerado, os pais estão muito preguiçosos. Então, assim, eu vejo muitos pais, muito, assim, Exato. se liberando sim. muito. Eu, não, gente, tu vai... Daí, assim, é mais fácil, né? é trabalhoso agora, mas na adolescência vai ser pior. Se tu não der agora, né, o limite, depois Talvez vai ser nem pior. resgate depois. Não resgata. E Lá em essa casa geração. tudo É haja terapia negociável, daí, né? sabe? E essa Negociável. geração agora de como eu disse, né? Nós somos tecnológicas também, né? A gente trabalha com rede social e eu tô sempre grudado no telefone, né? Telefone, computador e tal. Mas, como eu disse, os meus filhos já são grandes. Mas se a gente não limitar, porque tu vai, por exemplo, num restaurante, é a mãe no celular, o pai no celular, a criança no tablet, e é isso. Cada um Tu não com- vê uma palavra. Mas É uma, tu não- daí é outra tu não vai ver uma epidemia, palavra tá? mesmo, De né? solidão. Tu não ouve A gente não uma se dá palavra. conta que a gente tá numa epidemia de solidão. Tá todo mundo solitário. Eu fui numa exposição em São Paulo de crianças de 4 a 5 anos que eles fizeram um autorretrato dos pais. Meninas, se eu contar pra vocês que muitos era o rosto e na área dos olhos era o quadrado preto do celular. Meu Deus. Já pensou? Isso é muito impactante. Né? É. Lá em casa é tudo negociável, que nem contigo lá. Mas como tu tem duas? Duas. É A Joana um- e a Tereza. Eu ia dizer, lá é eu acho que é um pouquinho mais fácil. 6 e 4 né? anos. E ele já é mais velhinho também, né? Tá com 9. E é tudo na base do horário, principalmente com as telas, Isso né? é bom, porque dá Questão do segurança. YouTube também, que ele gosta muito, né? Eu sempre tô supervisionando. E ele não faz esse embate, né? Mas, né? Quando eu digo não, eles... Tá, mas tal dia, naquele horário que tu sempre deixa, eu vou poder, né? Aí ele já fica mais Já tranquilo. Porque a garantia. gente já vem desde Mas eu muito vou dizer pra pequeno, vocês, né? eles vão chegar numa Vai. fase que vai ser terrível. Com toda certeza, porque eles passam, Terrível. né? Por várias fases. Na fase que tem vergonha da mãe. Falou ali da Ah, questão já de tem, trabalhar já com as telas. Com as telas. O ano passado, o Luiz chegou assim, eu acho que eu quero ser youtuber. E eu fiquei assim, quê? Não. Comecei, né? Disse, não. Quando ele falava, eu já saía de perto. Senão, né? Aí uma colega minha disse assim, quando viu ele falar e viu que eu fiquei assim, sabe por que ele quer ser youtuber? Ele te vê todo dia gravando os teus stories, fazendo conteúdo, tu faz podcast, pergunta pra ele por quê, pergunta um dia. E eu perguntei, dele, eu acho tão legal o que tu faz, eu queria fazer. Tu deve fazer com amor e ele vê. Aí eu fiquei assim, né? Mas tem outra. Sabe? O youtuber de hoje é a Paquita de ontem, né? É. E a gente queria ser Paquita. e Só aí que as na nossas minha, mães, na vai minha ser Paquita. visão, não era por causa de... Era por conta dos outros, né? Uhum. E não. Era justamente olha aquele. Eu só. fiquei. Nós somos os exemplos, né? E por que Exato. não, né? Olha só o que ele te disse, Sim. né? Porque eu acho legal o teu trabalho, né? Que eu acho legal. E tu pergunta pra ele. Genial. Por que eu trabalho mesmo com marketing? Não sei. Ele sabe exatamente, Aham. te fala. E daí Aham. é onde tu fica mais assim, ele sabe. E sabe que eles crescem, né? E eu seguido, tenho que ter uns papo reto lá com o de 34 e com a Roberta. Eu Meu escutando filho, vocês, eu já fico toda o meu filho Deus, vai mais chegar na velho, cabeça. ele é mais parecido de temperamento comigo. Eu olho pra ele, eu já sei o que tá rolando mais ou menos, né? E aí, às vezes, bate fogo com fogo, né? Mas a Roberta, ela é mais observadora, assim como o Luiz, ela vai mais devagarinho, mas também não é fácil, porque quando eu vejo, tô lá nas teias dela cedendo. É. Então, assim, a gente tem que estar sempre ligada no espaço Exato. da gente, e como é que isso vai, né? Foi, E eu passou quero rápido. saber uma coisa de vocês. Gostaram? Amei! Ai. Eu amo
essa questão, assim, de juntar as mães e começar a falar de empreendedorismo, maternidade, porque é um assunto que é muito importante, assim. Acho que a gente evoluiu muito, Essa troca, mas tem né? muito pra Tem evoluir muito, ainda, é muito muito. importante. Às vezes a gente se sente tão sozinha, acho que é só conosco que acontece. Ah, é só comigo. Exatamente. O empreender é solitário, mas quando a gente Isso é divide. rede de apoio, Apoio, a gente se gente. sente Exato. acolhida, abraçada. E essa é a ideia. Da gente poder transmitir como um papel social também, para todo mundo poder ver que estamos juntas nesse E barco. que tá tudo bem. E essas Né? conversas são importantes, são aliviadoras, Total. restauradoras. E é isso aí. Muito, muito obrigada. Amei o Pode Mãe. Obrigada. Vamos, Vavá. Beijo, queridas. Beijo. Obrigada. Beijo.